as três principais formas de relevo: planalto, depressão e planície. Então vejam que a superfície terrestre, né, essa diferença existente na nossa superfície, ela é causada, né, enquanto uma causa na sua origem, são os processos de erosão. Tá? Então aqui, ó, relevo brasileiro, tá? Está nessa apostila. E ele traz aqui, né, os planaltos, as depressões e as planícies. Então, eu vou tentar resumir para vocês, baseado nos processos erosivos, nas etapas do processo erosivo. O planalto é onde se observam os fenômenos de intemperismo, ou seja, um desgaste da rocha num aprofundamento do solo. Mas os sedimentos que são gerados, né, como resultado do processo de erosão, né, o processo de erosão tem 3 etapas. A primeira etapa é o chamado intemperismo, que gera sedimentos. Esses sedimentos que são gerados, produzidos no resultado do intemperismo, eles são colocados em movimento através dos próprios agentes do clima, os agentes como chuva, vento, neve. Então, quando esse sedimento é colocado em movimento, né, a gente já fala do transporte. Porém, no planalto, nessas regiões chamadas planaltos, não há o transporte. O que se observa é apenas o intemperismo. O sedimento ele não é transportado, ele fica lá. Por mais que haja o intemperismo, né, não há o transporte. Por isso que predomina essa forma plana e alta, chamada planalto. Tá? Já as depressões são regiões que sofreram intemperismo e também sofreram transporte. E o que fica nessa região denominada de depressão são as formas das rochas mais resistentes. Nós habitamos nessa região chamada Depressão Sertaneja, onde o São Francisco, né, drena. É o São Francisco o principal agente de transporte de sedimento. Né? Aquela música do Luiz Gonzaga que fala do Riacho do Navio, que vai no Pajeú, e o Pajeú vai chegar no São Francisco, e o São Francisco vai chegar no meio do mar, né? Ele não fala apenas das águas que no fenômeno, né, de chuva concentrada do nosso semiárido, que essa chuva está concentrada no final do verão. Essa chuva que chove lá no Araripe, na nascente do Riacho do Navio, vai chegar até o meio do mar, mas também dos sedimentos que são carregados pelas águas. Né? Então, esse sedimento que sai lá da encosta do Planalto do Araripe, na nascente do Riacho do Navio, ele é levado. Então, o Planalto ainda não sofreu o processo de transporte dos seus sedimentos, mas, né, a depressão, esse percurso que ele faz até o seu final, né, é chamado de depressão, essa forma de relevo. E as planícies, o que são? As planícies, portanto, são onde predominam a terceira etapa, do processo erosivo, que é a deposição. Ou seja, os planaltos predominam, né, o processo de intemperismo. As depressões predomina o transporte. E já nas planícies predomina, né, a terceira etapa, que é a deposição de sedimentos. Então vejam que essas 3 principais formas de relevo, especialmente para o caso brasileiro, tá? Em cada uma delas predomina uma dessas 3 etapas aqui
do processo erosivo, ok? E aí a gente faz um olhar aqui, ó, mais para o final da apostila, tá, aos chamados perfis ou cortes no relevo. Então, vejam, eu tenho aqui, espero que vocês estejam visualizando, tá? Mas nós temos lá no norte do Brasil, num planalto, no norte da Amazônia, na região de Roraima, nós temos o ponto A, que se projeta numa linha retilínea para sul, até chegar nos limites do Mato Grosso com Rondônia, o ponto B. E essa linha, ela representa um corte ou perfil norte-sul da região amazônica. Então vejam que no ponto A, nós temos planaltos com até 3.000 metros de altitude, que, né, diminui drasticamente sua cota de altitude para uma depressão marginal no norte do Amazonas, norte amazônico, chegando até ao rio Amazonas, a calha do rio Amazonas, num outro terreno. Vejam aqui o que é amarelo, são terrenos cristalinos, são rochas mais duras, portanto, né? E aqui um terreno sedimentar, um terreno mais jovem, né? Mas que sofre os mesmos processos de modelagem, ou seja, um terreno mais jovem no que diz respeito à idade da rocha, à formação da rocha, né? Porém, todas as duas rochas sofrem, né, por estar exposto a um clima tropical, aqui principalmente equatorial, com chuvas ao longo do ano todo, do período do ano todo. Então vejam que nós entramos aqui numa outra depressão para chegar num planalto aqui sul-amazônico na letra B. Então nós temos vários cortes aqui para esse território brasileiro. Nós temos um aqui que pega o Planalto da Borborema, no leste do nosso Nordeste. Então, nós temos o ponto C e o D, que realizam, então, portanto, um corte aqui, nessa região do Nordeste, saindo lá do Piauí, do sul do Maranhão, em cotas baixas, né, abaixo de 500 metros, onde está a calha do rio Parnaíba, em planaltos. Vejam, mesmo com uma altitude baixa, a gente está falando de planalto aqui, ó, planaltos e chapadas da bacia do rio Parnaíba. Porque planalto, repetindo, né, ele vai se caracterizar aqui por um predomínio do intemperismo, onde o transporte ainda não atuou, certo? Então, até chegar numa área de depressão, aqui a depressão sertaneja, né? Vejam que a depressão está numa área entre dois planaltos, o planalto da Borborema, né, e um planalto da bacia do rio Parnaíba. Tá? Aqui também terrenos cristalinos em amarelo, que representam essa rocha dura, os granitos dessa região do Planalto da Borborema, no agreste, no nosso agreste do Nordeste. E aqui terrenos sedimentares mais jovens, portanto, na região mais oeste do Nordeste brasileiro. Um outro corte aqui, ou perfil, leste-oeste, mas no sul-sudeste do Brasil, de E a G, passando por F aqui. Então nós temos o Pantanal, veja, o Pantanal, ele é uma planície, né? Ele recebe sedimentos, ok? Ele é uma planície, a região do Pantanal, porque alaga, então ela acaba recebendo águas e sedimentos. Então o Planalto e Chapadas da bacia do Rio Paraná, né, a depressão periférica entre o Planalto, né, e o Planalto do Paraná, da bacia do Paraná, e o Planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, né, a chamada Serra do Mar, aqui, Planaltos,
e a depressão entre um e o outro, entre dois planaltos, ok? Então, nós temos esses cortes, ou também chamados perfis topográficos, que ajudam a compreender como é que se dá essa formação do relevo brasileiro a partir dos processos climáticos, ok? Então, o clima, ele é fundamental para a compreensão. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção na apostila de vocês é as primeiras classificações do relevo. Então, aqui vocês têm nessa representação o mapa do relevo brasileiro feito na década de 40. Então, aqui se pensou, né, um Brasil dividido pela altitude. Então, se definiu que essa área de baixa altitude na Amazônia fosse uma planície, a chamada planície amazônica, como vocês estão vendo aqui. Mas isso, né, passa por adequações. Aqui a gente já tem um outro mapa de 10 anos depois. Vejam que tem muita diferença, principalmente aqui para o nosso semiárido, tá? Então, o semiárido, ele é considerado aqui um planalto central, uma ampla área desse planalto central, ok? Num limite entre o planalto atlântico e o planalto central. Já na representação de 10 anos depois, no caso da década de 50, Aziz Absaber, ele já faz aqui, né, acréscimos, como o Planalto Maranhão-Piauí, né, o Planalto Nordestino, certo? Para diferenciar alguma das geomorfologias, que é nessa ciência que estuda as formas de relevo. Mas vejam que na década de 90, com toda a expertise, né, que se acumulou na geografia física, em especial com o uso, né, da ferramenta do geoprocessamento a partir de imagens de satélite, né, muda muita coisa nessa configuração dos relevos, né, das formas de relevo no Brasil. Eu quero chamar a atenção de vocês que, por mais que a Amazônia ainda esteja aqui pintada numa ampla área de verde, tá? Vejam que o número 12 e o número 1, tá? Eles não são mais considerados planície. Né? Vamos lá, o número 1 é o quê? É um planalto da Amazônia Oriental. Vejam só. Né? Então, como assim o rio nascendo lá nas cordilheiras, né, vai cortar uma área de planalto? Né? É porque é um planalto, digamos, mais recente, justamente pelo acúmulo de sedimentos, né, de um período que a Amazônia era mar, né? Hoje, a calha do rio corta esse terreno, né? Mas aqui, apesar de estar na cor verde, né, a gente vê que a classificação aqui, ó, é planalto da Amazônia Oriental. E o outro verde aqui, no 12, é uma depressão da Amazônia Ocidental. Ou seja, foi uma área que entre o 13 e entre o 14, tá, sofreu um processo de transporte de sedimentos, né? Então, ela está numa cota de altitude mais baixa, mas também se insere na mesma classificação desse 12 e 13, tá, que estão nessa cor. Então, onde se restringe a planície na Amazônia é esse 23 aqui, ó, que é apenas, pessoal, na calha do rio. Ou seja, o que é planície na Amazônia? São os terraços que estão adjacentes ao próprio rio. Então, esses terraços que são considerados planície, porque quando o rio sobe, ele deposita sedimentos. Lembram que na planície, o fenômeno né, a etapa do processo de erosão que predomina é a deposição de sedimentos. Ok? Mesmo que não seja constante, essa deposição acontece nos períodos de cheia. Certo?